Resumo do livro A Arte do Recomeço, como ser resiliente no trabalho e visualizar novas perspectivas, de Susan Cain. Em A Arte do Recomeço, como ser resiliente no trabalho e visualizar novas perspectivas, Susan Cain apresenta as muitas maneiras possíveis de compreendermos o que é resiliência e como devemos nos adaptar às diversas circunstâncias que se apresentam no trabalho. Muitas vezes, precisamos ser flexíveis e capazes de nos recuperar mesmo diante de desapontamentos e frustrações que são inevitáveis. A autora abre o primeiro capítulo abordando minuciosamente o conceito de fracasso, explicando como temê-lo é natural, mas que é possível aprender com as falhas que temos ao longo da jornada. O fracasso deve servir como um professor que, no lugar de enterrar nossos sonhos, deve nos ajudar a nos tornarmos aptos a conquistá-los. No entanto, ela não aborda as razões do fracasso. Em vez disso, procura mostrar o quanto o fracassar deve servir como um fertilizante do sucesso, pois é a partir das experiências falhas que adquirimos o aprendizado que pode garantir o sucesso futuro. Esses são os tipos de experiências que impulsionam as grandes mudanças e inovações que descobrimos. E assim, construímos uma carreira. A autora aborda também a importância de 3 capacidades importantes para todo ser humano: o otimismo, a esperança e a resiliência, apresentando os impactos positivos que são causados quando passamos por situações que poderiam facilmente nos abalar e nos desestruturar. Cain nos alerta ainda para o fato de que o fracasso não é apenas para quem tem uma vida empresarial, mas que todos aqueles que buscam a grandeza acabam passando por fracassos e os tomam como uma nova chance de serem livres e estarem prontos para tentar de novo. Além disso, o livro mostra como a noção de agilidade, mesmo ao fracassar, é importante para que possamos nos reestruturar e mudar de rumo antes que saiamos prejudicados a longo prazo. Assim como evidencia o fato de que lidar rapidamente com o fracasso para sair também rapidamente dele não é uma tarefa fácil, mas que exige consciência, responsabilidade e que sejamos capazes de olhar para os erros e analisá-los. No segundo capítulo, a autora analisa nosso mundo interno, cérebro, mente e corpo, para esclarecer a função de cada um deles quando precisamos nos recuperar e qual o impacto que causam na resiliência de cada um. Abordando temas importantes que vêm sendo atualmente desvendados pela neurociência, como o desenvolvimento e as capacidades do cérebro e seus impactos na construção da resiliência, Susan ressalta o valor e a relevância das capacidades emocionais que temos graças à plasticidade cerebral e sua consequente capacidade de adaptação. Ela coloca em destaque a diferença entre trabalhar sob pressão e trabalhar sob forte estresse. Enquanto um pode nos levar a operar com um desempenho ótimo, o outro pode facilmente nos fazer sentir sobrecarregados. Ainda nesse capítulo, a autora aborda como diversas empresas buscam novas formas de estimular seus funcionários positivamente para que possam ser mais livres e capazes de explorar e expandir suas próprias capacidades. Enfatiza também a importância de criar e manter um mindset correto que possibilite o crescimento no lugar da estagnação, listando os conceitos dentro do trabalho que são necessários para observar e alinhar em direção ao crescimento. Levanta um importante assunto relativo à saúde mental no trabalho e ainda dá sugestões de ações positivas acerca desse assunto. Cain aborda também a importância dos cuidados com o corpo e como o sono tem grande colaboração nisso, além de tratar e discutir pontos que estão cada vez mais em alta no mundo corporativo, como os gatilhos emocionais e nossa tendência natural de nos mantermos na zona de conforto. No terceiro capítulo, conceitos relativos aos aspectos internos da mente são tratados como, por exemplo, questões que estão no nosso inconsciente ou no inconsciente dos nossos colegas e gestores podem afetar nosso desempenho e nossas relações de trabalho. Abordando conceitos psicológicos, ela explica como o mundo interior de cada um interage com o mundo exterior por meio da perspectiva psicodinâmica, ressaltando aspectos importantes tanto do subconsciente quanto do inconsciente.
Contudo, o livro segue ainda mais fundo nesse tema ao trazer à tona a psicanálise, passando brevemente pela explicação freudiana sobre os elementos que compõem a personalidade. A partir desses conceitos, a autora passa a explorar a ideia de que todos temos vidas inconscientes e como nossas relações de trabalho são influenciadas por nossas primeiras relações quando ainda estamos na fase de desenvolvimento. Ela explica de maneira clara e sucinta fenômenos descritos pela psicologia, tais como a transferência, a projeção e os mecanismos de defesa. O livro se aprofunda ainda mais na diferença entre mundo interior e mundo exterior, ao explorar as formas com as quais somos capazes de encarar os perigos de um ou de outro mundo e ainda explora de maneira didática como os mais diversos mecanismos de defesa funcionam no ambiente de trabalho. Além disso, alerta para que busquemos a compreensão do mundo interno. O quarto capítulo trata de um dos mais importantes aspectos da adaptação e da resiliência no trabalho, a mudança. Partindo de conceitos importantes e atuais, tais como a globalização e o desenvolvimento tecnológico cada dia mais acelerado, a autora aborda a ideia de mudanças no ambiente de trabalho e suas diversas facetas e implicações, além dos possíveis impactos que elas podem causar nas pessoas. Explora os diferentes comportamentos que podemos apresentar como resposta quando somos expostos à mudança e à perturbação, e, para além disso, como devemos sempre buscar nos tornar melhores, independentemente de como essas mudanças possam se apresentar a nós, de modo voluntário ou imposto. Explora ainda uma valiosa lição da filosofia estoica sobre como encarar o mundo, as mudanças e tudo o que acontece ao nosso redor, além de aprofundar os conceitos de flexibilidade, resiliência e mudança e a relação estreita que essas três ideias compartilham. No quinto capítulo, Susan explora um dos aspectos mais importantes em qualquer ambiente de trabalho, a liderança. Ela começa a sua abordagem ressaltando a dupla importância da resiliência ao exercer a função de líder. Ser resiliente e ser capaz de incentivar a resiliência em seus liderados. Outro aspecto de altíssima importância que é explorado é a relação entre o líder e seus seguidores. Ela segue mostrando, passo a passo, como desenvolver as diversas características de um líder resiliente e que seja capaz de incentivar a resiliência, abordando minuciosamente cada uma delas. A primeira delas é a autoconsciência, para que saiba quais são seus pontos fortes e fracos e possa olhar com clareza para suas próprias atitudes e ações. A segunda é a autocompaixão, necessária para saber cuidar de si próprio. E a terceira é saber controlar sua própria voz crítica. Ela aponta ainda para a capacidade de identificar os diversos tipos de liderados e seguidores pelos quais você possa estar cercado e como incentivar a resiliência neles. Além disso, alerta para os principais desafios de resiliência que os líderes têm de enfrentar. No sexto capítulo, o principal assunto abordado é o conflito, analisando sua relação com a resiliência. O primeiro passo é compreender como se dá o conflito nos ambientes de trabalho, o que pode depender de diversos fatores. Dessa forma, a autora nos apresenta um diagrama de fácil entendimento para ilustrar com mais facilidade a complexidade dessas relações, além de listar uma série de questões que podem ser respondidas para auxiliar na compreensão de cada conflito. Ela explora também a interação entre estresse e conflito, pois esses dois conceitos estão inevitavelmente conectados. Nesse ponto, ela faz um importante alerta sobre a existência de bullying no ambiente de trabalho, como lidar com isso e qual sua relação com a resiliência, assim como ressalta maneiras de responder ao conflito didaticamente, explicando as respostas mais comuns e recorrentes nos ambientes de trabalho. O capítulo segue levantando o questionamento sobre o aproveitamento do conflito e como ele pode ser útil para melhorar a resiliência dos envolvidos, com uma lista variada e bem explicada para chegar a esse fim. No sétimo capítulo, a autora aborda um tema que é uma das grandes pautas contemporâneas sobre os ambientes de trabalho, a ideia de propósito. Aqui, ela separa a questão em várias partes, abordando a ideia de objetivos individuais e organizacionais. Fazendo uma série de questionamentos, ela interliga a resiliência aos propósitos do trabalho,
sejam eles pessoais ou organizacionais, incentivando o leitor a entender seu próprio propósito e a responder seu próprio porquê de trabalhar. Indo mais além, ela mostra de maneira simples e clara como nossos propósitos estão conectados à forma como nós nos identificamos e à nossa capacidade de sermos resilientes. O assunto é expandido para fora da questão do trabalho, interligando a noção de propósito com a noção de sucesso. O último capítulo traz os pensamentos finais e as reflexões de Kant sobre cada um dos capítulos anteriores, recapitulando os principais pensamentos, lições, filosofias e insights abordados. Ela ainda faz explicações sobre os diversos tipos de resiliência que existem, além de abordar outros aspectos que interferem e nos ajudam a construir, aprender e aumentar nossa capacidade de resiliência, desde o aprendizado que podemos ter com outras pessoas, passando pelos aspectos de autocuidado e autoconfiança, identidade e capacidade de aprendizado contínuo. Este livro ainda conta com um sumário bem organizado que facilita a busca por assunto. Cada um dos capítulos apresenta ao final suas referências bibliográficas para que você possa aprofundar seus conhecimentos sobre as filosofias e ideias que deram suporte à autora, e conta com diversos exercícios, capítulo a capítulo, para interiorizar suas lições e conceitos.